Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso e bondoso, te peço, Pai, Tua graça, Senhor, nos sendo manifesta diante de nós, para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Me usa conforme a Tua graça, Tua vontade, Tua misericórdia, que a Tua palavra santa, Pai, venha revelar a Tua vontade santa, Pai, para as nossas vidas. Capacite e me usa, Senhor, conforme a Tua vontade. Abre o entendimento de cada um dos que estão aqui, Senhor, e das pessoas que vão no futuro ouvir essa mensagem, segundo a Tua misericórdia e a Tua graça. Te pedimos, Pai, agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Bem, Deus tem trabalhado no meu coração questões. Deus sempre está trabalhando muitas questões na nossa vida. E hoje eu não vou trabalhar a mensagem de Apocalipse, vou trabalhar uma outra mensagem. Diante daquilo que Deus tem trabalhado no meu coração, na minha vida. Aquilo que... Sabe aqueles momentos, talvez você já teve essa experiência. Aqueles momentos em que você vai fazer um devocional e tem um assunto que você já vinha pensando e aquilo se confirma. Depois você assiste uma pregação e ali tem algo que confirma o que você já estava pensando. Aí você vai conversar com alguém e esse alguém te diz uma coisa que você diz, poxa, está tudo combinando. Deus está usando vários meios para me comunicar algo e você começa a trabalhar aquilo no seu coração e na sua mente. Então eu espero que em Cristo eu venha aqui abrir o coração diante do que a palavra tem a dizer para nós. E que é algo que Deus tem feito queimar no meu coração, na pregação, no ministério. Que as pessoas entendam, abram suas mentes para isso. Para que a glória de Deus se manifeste na vida de cada um. Nossa mensagem hoje ela tem como tema: obedeço porque amo ou amo porque obedeço. Então muito do que vai ver aqui, vocês vão ver que eu tenho falado muito, coisas que Deus tem me feito refletir, me feito desejar que as pessoas também desejem entender a mesma coisa, e despertar em seus corações isso. Todos vocês já devem ter ouvido o seguinte pensamento: o caminho do evangelho é difícil, meu irmão, é desafiador. Você já deve ter ouvido alguém dizer isso. É uma batalha diária para obedecer a Deus. Pesado, a porta é estreita. É carregar a cruz. Você já deve ter ouvido pessoas falando assim. Esses pensamentos, meus irmãos, eles parecem estar corretos à primeira vista. E estão corretos. O problema é porque normalmente esses pensamentos eles são expressos diante de uma perspectiva extremamente negativa do evangelho. Do tipo que no lugar de comemorar o serviço a Deus, você acaba denegrindo o caminho do evangelho, colocando como se a salvação fosse uma coisa por meio de um tipo de penitência. Você tem que se isolar no mosteiro, tem que ajoelhar no milho, tem que chicotear as costas. É difícil, como é complicado. Você tem que abrir mão da alegria, tem que abrir mão da vida, tem que ficar uma coisa... Será que é isso mesmo? Será que tem que ser algo assim? Será que eu não posso buscar felicidade, alegria? Será? Quando Jesus se refere a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, será que ele estava falando de uma atitude de monge que se isola no mosteiro? Será que ele estava falando de algum tipo de penitência para você pagar, né, vivendo uma vida São Francisco de Assis, tirando toda a sua roupa e saindo no meio do mundo, entregando toda a sua riqueza? Será que seria isso que Jesus estava pensando nisso? Se de fato isso seria assim, seria algo tão pesado, né? Algo tão difícil, algo que a gente tem que
se desgastar tanto para conseguir. Então, por que João diz isso aqui? 1 João capítulo 5, do verso 1 ao 3. Olha o que João diz aqui. 1 João capítulo 5, do verso 1 ao 3. João diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem ama o Pai, ama o Filho. É isso que ele está querendo dizer. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu obedeço a Deus. Porque o amor me leva a obedecer por amor, não por peso. E aí ele continua: porque este é o amor de Deus. E ele vai explicar o que é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus. Ele se manifesta na prática assim: eu amo a Deus, mas não obedece, então não ama. Então eu obedeço para amar. Não, também não é assim. O amor de Deus se manifesta como? A partir do momento que eu desejo obedecê-lo. Isso é a manifestação do amor de Deus que está em mim, que Ele pôs em mim. E aí ele termina dizendo aqui no verso 3: e os seus mandamentos não são pesados. Espera aí, não estou entendendo não. Os seus mandamentos não são pesados, mas não é tão difícil obedecer a Deus. Às vezes parece que você está uma luta. Por quê? Meus irmãos, a gente precisa entender que a conversão é um processo chamado regeneração. A teologia chama de regeneração. Eu tenho o costume de falar de transplante de coração. Eu entendo que a regeneração é um transplante de coração. Por que é isso? O coração, gente, ele é o centro dos meus pensamentos, das minhas vontades e das minhas convicções. O que são convicções? Aquilo que eu acredito que é bom, que é certo, que vai fazer bem para mim. Ou seja, o coração é o centro de controle da vida do homem. É o centro de comando. É o controle central. É o coração. O nosso coração, quando está morto em delitos e pecados, o nosso coração, ele se inclina ao pecado, ao engano. O que nós pensamos é inclinado ao mal, o que nós desejamos é inclinado ao mal, e as nossas convicções são convicções mentirosas. Quando nós somos convertidos a Cristo, ocorre uma mudança de direção do coração. O que é que acontece agora? Os meus pensamentos mudam, as minhas convicções vão mudar, porque eu vou passar a acreditar em outras coisas, e as minhas vontades também vão mudar. Está entendendo? Você tentar ensinar um porco a tomar banho, não vai fazer diferença alguma. Você vai dar um banho nele, limpar o bichinho. Aí se for uma porquinha, você vai botar um brinquinho nela, um lacinho, vai ficar mimosinha. Quando você parar, soltar ela, ela corre para a lama e desfaz tudo que você fez, porque a natureza dela é lama. A natureza dela é rolar na lama, é a natureza dela. A natureza do incrédulo é o quê? Desobedecer, pensar errado, convicções mentirosas, engano, pecado. Essa é a natureza. Quando Deus nos regenera, essa natureza vai mudar. Mas nós somos seres estranhos porque é uma natureza transformada em um corpo velho, em um corpo de natureza pecaminosa. Aí vem a batalha carne contra espírito, para que não façam o que é do vosso querer. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Adão que há em você deseja o pecado. O Cristo que há em você deseja a obediência. Aí começa agora essa batalha. Quem não é crente não tem essa batalha. Quem não é crente não tem essa vontade. Ou seja, a regeneração é receber um novo coração. Isso gera em nós, gente, uma mudança de amores, porque os nossos amores estão no nosso coração, o que nós amamos. Nós somos seres criados para amar.
Se você não ama a Deus, você ama alguma coisa. Nós somos seres criados para adorar. Se você não adora a Deus, você adora alguma coisa. Mas não existe ninguém que não seja um adorador. Não existe ninguém que não ame nada. Todos amamos alguma coisa. E quando a regeneração acontece, nós recebemos um novo coração. E isso gera em nós essa mudança de amores. A direção dos nossos afetos, das nossas buscas, muda. Nossas buscas e nosso afeto agora se dirigem à pessoa de Deus. É por isso que o amor que nós tínhamos pelo mundo e seu sistema enganoso enfraquece. É mudado pelo amor de Deus e o seu reino glorioso. É por isso que algumas pessoas vão ouvir você, talvez você crente, que tenha familiares descrentes, quando você começou a ir para a igreja, as pessoas começaram a dizer: ai, beata, só quer viver de igreja. Fizeram uma lavagem cerebral. Você já deve ter ouvido isso. Oxi, só vive de igreja agora. O que é que está vendo? O que é que tu quer? Quando é jovem, diz assim, arrumou uma namorada, né? Por isso que está querendo ir para a igreja. As pessoas não entendem que a tua busca é por Cristo, porque ocorreu uma mudança no teu coração. Teu coração é outro. E as pessoas passam a te criticar. Dizem que você passou por uma lavagem cerebral. Dizem assim, não dou um mês, não dou uma semana, tu vai voltar ao que tu era. Porque elas não entendem que você não é mais o mesmo. Ocorreu uma transformação. Você não vai para a igreja porque você é amarrado, você vem arrastado. Você vem para a igreja, você quer estar de manhã, tarde, noite, madrugada, o que for, quer participar de tudo, quer estar envolvido em tudo, porque você mudou o seu coração. Explique isso humanamente, é impossível. Por isso, o primeiro mandamento da lei de Deus, Jesus disse que centraliza-se em amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, todas as nossas motivações, percepções, convicções a respeito da realidade muda. É deixar de juntar tesouros na terra para lutar com todas as forças para juntar tesouros no céu. Porque o céu é real para você. É por isso que a gente precisa compreender o valor dos tesouros do céu. Porque se a gente conseguir compreender o quão valioso eles são, entesourar em nosso coração, transformar o nosso coração no depósito do tesouro das coisas do reino eterno, que é o que realmente importa. Se a gente aprender isso, a gente vai entender que o que realmente importa eternamente e perfeitamente é Jesus. Imagina, já usei esse exemplo aqui uma vez na igreja, vou usar de novo. Imagina um rapazinho, jovenzinho, meio desleixado, desajeitado, um camarada que meio bagunçado da vida, descansado. Os pais dele vivem cobrando, se arrumam, seja organizado, mude, não é assim não, deixa de mantê-lo, deixa de ser desmantelado. E lá, os pais, pá, naquela, quando menos espera, uma menina nova chega na sala de aula dele, o coração dele faz blim, 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 blim. Menos espera, no outro dia de manhã, acorda cedo, toma um banho, se arruma, pai compra roupa, mãe compra sapato novo, eu quero, pintei o cabelo, sei o que lá, então, você diz, gente, o que aconteceu? Converteu-se a Cristo? Não, ele encontrou um amor, ele encontrou algo que mudou as motivações dele, ele muda o estilo de vida, coisa que ele nunca fez, sabe por quê? Porque ele achou um motivo para mudar, ele achou algo que vai recompensá-lo, que vai trazer para ele a alegria que ele espera, que ele deseja. É óbvio que quando a gente fala de Deus, o desejo pela mudança não é algo que o incrédulo chega e diz, eu quero mudar agora, aí eu vou, pronto, mudei. Não, Deus muda o coração, Ele põe um amor que você nunca teve, por alguém que você nunca conheceu, por alguém que você nunca quis. Ele põe dentro de você. E essa regeneração muda tudo que você tem, tudo que você é. Esse amor muda você. É a mesma coisa. Só que é importante você entender o seguinte: eu não preciso dizer para ninguém aqui
Se eu chegar com uma barra de ouro, daquelas que bem brilhosa, como diz o Silvio Santos, que vale mais do que dinheiro, ó. Aquelas barras lá, né, de ouro, bem brilhosas, aquelas que quando bate o sol parece que ela vem com uma lâmpada dentro. Eu chegar para você e disser assim, ó, tem duas opções aqui, tem uma barra de ouro e tem um balão do Bob Esponja, calça quadrada, Bob Esponja calça quadrada, daqueles que tem hélio, né, que fica flutuando na cordinha. Aí eu chego assim, Samantha, você quer a barra de ouro ou o balão do Bob Esponja calça quadrada? E aí, tu queria qual? A barra de ouro ou o balão do Bob Esponja? Quer qual? O balão. Ela quer o balão. A gente olha assim e diz o quê? Poxa, com a barra de ouro ela ia comprar muito mais balão, homem. Não é não? Mas a percepção é de que o que tem valor é aquilo ali, porque ela não está entendendo o que tem valor aqui. Mas eu não preciso explicar para ninguém aqui o valor do ouro. Não preciso. Porque você é adulto, você sabe o valor que o ouro tem. Eu não preciso explicar para um crente o valor de Cristo. Ele sabe o valor que ele tem. Ele pode querer se enganar. Ele pode achar que o balãozinho é mais bonitinho. Mas eu não precisaria embelezar Jesus, tornar ele atraente. Não. Eu preciso tirar de você a cegueira, para que você possa ver o brilho do ouro. E eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Abram suas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 3. A gente vai ver esse processo aqui acontecendo exatamente com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tem uma frase de Agostinho que eu vi essa semana que eu fiquei encantado com ela. São essas coisas que eu falei no início da mensagem, né? Coisas que vão vindo assim, você vai, poxa, estou pensando exatamente nisso e isso. Uma frase eu até publiquei no Instagram. Agostinho diz assim: o valor moral de um homem não se conhece pelo que ele sabe, mas pelo que ele ama. O valor moral de um homem não se conhece pelo que ele sabe, mas pelo que ele ama. O que ele ama define a moral dele. Um homem que ama sua família, trabalhador, honesto, luta pelos seus filhos, você conhece a moral dele. Um cara farrista, mulherengo, cachaceiro, você vai saber a moral dele. Não é pelo que ele sabe, é pelo que ele ama. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando, ele está fazendo uma defesa do seu ministério, e aqui ele faz uma citação de um momento no Antigo Testamento em que Moisés subiu para pegar a tábua dos 10 mandamentos, e lá, por ter visto a presença de Deus, o rosto de Moisés ficou brilhando em glória, e o povo não conseguia contemplar a face de Moisés, e aí Moisés foi e cobriu o rosto dele, porque as pessoas não conseguiam contemplar a face, devido à glória de Deus. Mas com o tempo, essa glória ela foi desvanecendo. E aí o apóstolo Paulo, ele usa essa imagem para dizer que o ministério do evangelho é superior à lei. A lei teve sua função, a lei tem sua glória, mas o evangelho é superior, suplanta isso. Então em 2 Coríntios 3, como a gente já leu, no verso 12, ele diz assim: tendo pois tal esperança, agimos com muita ousadia, e eu quero que você se concentre nisso. Ousadia, coragem. Ousadia é uma motivação que te faz ser ousado, não ter medo, ser corajoso, avançar diante do perigo, ousadia. Essa ousadia você vê em missionários em locais perigosos. Por que você vê essa ousadia nesses caras? Porque eles viram uma coisa que eu e você ainda não viu. Eles foram encantados por algo precioso, que faz com que eles sejam motivados, ousados, corajosos.
para mudar. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe por quê? Porque quando nós contemplarmos a glória do Senhor, nós nos encantarmos com a beleza de Deus, nós não mediremos esforços para obedecê-lo, porque vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena lutar por Ele, por quem Ele é. Então ele diz, tendo tal esperança, essa esperança de que o Evangelho é muito superior em beleza, em glória, agimos com muita ousadia. Verso 13, não somos como Moisés, que põe um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. E aí você contempla a glória. Quando ocorre a conversão, o véu é tirado dos nossos olhos e nós contemplamos a glória. Irmãos, eu gosto de seguir algumas páginas no Instagram, páginas Wonderful Pictures, Wonder Places. Tem umas páginas que mostram fotos de lugares bonitos. Switzerland, eu não lembro se é Suécia ou é Suíça. Switzerland, não sei. As melhores fotos são de lá, são incríveis. Gente, a beleza é impressionante. Quando você olha para aquela imagem, tem uma imagem lá que eu vi hoje, eu disse, meu Deus, que coisa linda. É uma estrada, aí tem umas casas do lado direito, aí tem uma montanha, aí essa montanha desce, né? Aí lá no fundo tem outras montanhas e tem uma cachoeira descendo numa montanha. Gente, que coisa magnífica. Eu disse assim, só pode ser coisa de computador. É bonito demais, é muito bonito. E eu fico pensando assim, aí é naquela hora que você, não sei se você tem essa sensação, você vê uma foto de um lugar bem bonito e diz assim, eu queria tanto estar aí, né? Meu Deus do céu, eu queria estar ali, sentado, só em frente disso aí, passava uma hora só olhando. Beleza, gente, glória, a obra das mãos do Senhor. Para pensar, essa sensação em contemplar a obra do Senhor, imagina contemplar o Senhor da obra. O que é glória? A teologia ela afirma que glória é um atributo de Deus que significa o somatório de todos os atributos de Deus juntos e somados manifestam beleza e perfeição, sabedoria. Isso é glória. O que é a glória de uma noiva quando ela entra? Vestido. Não me chame para cantar essa música nos seus casamentos. Mas está lá, a glória de um rei, coroa de ouro, ouro reluzente, roupa. Aquilo demonstra o quê? Poder, majestade, honra, sabedoria. Ou seja, você sente a glória exalando daquela imagem. Isso é glória, gente. Eu estou falando de glória de pessoas, de seres humanos, de símbolos humanos. Imagina a glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Santo, Santo, Santo. Se ao contemplar a beleza de sua criação, que os céus manifestam a glória de Deus, firmamento a obra de suas mãos, se a glória de Deus você vê num bem-te-vi, você vê num beija-flor, você vê numa criança que nasce na perfeição da biologia, você vê a glória das mãos do Senhor, imagina o Senhor da glória. Eu não preciso dizer para alguém o valor do ouro, isso tem que estar no nosso sangue, na nossa alma. Então, irmãos, mas o homem natural não consegue contemplar isso, porque ele está cego. Existe um véu que impede ele de contemplar a glória.
Ele está vendado à realidade das coisas, à verdade do mundo. Ele está vendado, ele não consegue contemplar a verdade. Como o homem cego que ele chegou para Jesus curá-lo, e Jesus foi lá e curou, e ele disse assim: peraí, eu tô vendo os homens se mexendo como árvores, e Jesus foi lá e limpou a visão dele, ele disse: agora eu vejo claramente. Meus irmãos, você antes tinha uma venda nos seus olhos, que vendava você para a verdade. Você talvez via alguém entregando a vida a Cristo e mudando radicalmente a vida dele, você dizendo: fizeram lavagem cerebral. Você talvez dizia isso. Você tirava sarro com a cara deles. Você vilipendiava a fé deles. Mas quando o véu foi rasgado dos teus olhos e você viu a beleza daquela imagem, a glória do Evangelho, o poder de Deus, você caiu no chão e disse assim: como eu demorei para entender isso, como eu era louco, o que eu fazia da minha vida, eu estava bebendo água suja, eu estava me esbaldando na lama, e tinha algo assim para mim. Aí o que é que você faz? Você corre e você começa a querer dizer para todo mundo: olha, Jesus é a verdade. Você chega para a sua família, aí vira um crente chato, aí fica tentando que eles se convertam, aí corre para os seus amigos e diz: muda você. Olha, gente, cuidado, a glória de Deus é maravilhosa. Você quer isso? Não foi isso que aconteceu com você? É porque você viu a glória revelada em Cristo. O Evangelho, o poder de Deus. E em Cristo é removido. E o verso 17 nós vemos: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Você está livre para contemplar, para viver, para se alegrar verdadeiramente. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, vendo as mãos do Senhor agindo na história, agindo na nossa vida, agindo pela palavra, revelada na palavra. Oração, batalhas, tribulações, a glória de Deus se revelando no relacionamento que nós temos com Ele, e nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Santificação, capítulo 4, verso 1, ele diz: por isso, tendo este ministério, e aí Paulo diz, ele agora fala da pregação, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Meus irmãos, quem desanima diante da beleza e da glória do Rei, quem desanima diante do seu poder, de sua soberania, de seu amor, do seu cuidado, quem desanima sabendo que é alvo do amor e da misericórdia de um Rei perfeito e belo? Quem desanima? Quem enfraquece? Quem quer desistir? Quem acha pesado servir a Deus diante disso? Não é. Mas diante de um amor que você tem ao mundo, é pesado obedecer a Deus. É difícil largar as ideologias do mundo, é difícil largar. É difícil largar os amores do mundo, a cultura mundana, é difícil largar. Os prazeres da carne é difícil largar, porque você ama isso. É difícil mesmo. Porque você ainda está cego, se esbaldando na lama e achando que a lama é tudo que você tem, e o melhor que você tem. Por isso que quando tem algumas músicas, gente, que a gente precisa refletir. Tem uma música antiga que o melhor de Deus ainda está por vir. Mentira, ele já veio, é Cristo. Essa expectativa de que não, ainda vai vir. Não, não existe, não ainda vai vir não, gente, já veio. Nós fomos contemplados por essa coisa maravilhosa que veio. Nós já temos tudo o que é necessário para a vida e piedade. Paulo diz isso. Não nos resta nada, não nos falta nada. Devemos agora viver esse Evangelho.
de glória em glória, contemplando e buscando nessa glória, maravilhar-se com a beleza, maravilhar-se com a perfeição de Deus, maravilhar-se com a bondade, a misericórdia de Deus, maravilhar-se com quem Deus é. Não é tornar Deus mais bonito, é ver o que Ele é de fato. Meus irmãos, para quem tem óculos, vai saber o que eu estou falando. Duplicou a quantidade de pessoas da igreja. Está aqui meu óculos, limpei hoje de tarde, já está sujo. A lente já está toda arranhada, vou ter que comprar outra. Quando eu comprar outra e limpar, pouco tempo depois está suja e arranhada de novo. Sabe o que é isso? É o mundo que nós vivemos. Não tem como você andar no mundo e chegar em casa limpo. Eu não gosto de usar calça branca, porque branco para mim, estou vendo alguns irmãos de branco, olha, branco para mim ele parece que puxa sujeira. Se tiver uma parede suja ali, eu estiver a 10 metros de distância, se eu andar aqui de branco, eu me sujo nela, mesmo que eu não chegue junto. É impressionante, é uma coisa fora do comum. Mas o mundo é assim. Ele suja, ele arranha, ele quebra. E os nossos óculos espirituais, a nossa visão muitas vezes é embaçada pelas glórias do mundo, pelas promessas mundanas de prazer, pelas promessas mundanas de sucesso, pelas promessas mundanas de glória. Como o diabo, quando levou Jesus para um alto monte, disse assim, olha, mostrou a glória de todos os reinos e disse, olha, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. E Jesus era óbvio que ele disse, Pai, me devolve a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Na sua oração sacerdotal, é óbvio que Jesus havia contemplado uma glória que nem eu nem você jamais contemplamos um dia em nossa vida. E quando o diabo, eu imagino assim que, porque não está na Bíblia, né, obviamente, mas Jesus podia ter rido da cara do diabo. É isso que tu está me mostrando, né? É isso. É isso a tua tentação? Eu estava lá no princípio, com um pai. Esses reinos e essa glória aí, estão aqui na minha mão. Eu já domino isso. Tu está querendo me enganar oferecendo pirulito? Está pensando que eu sou criança? O nosso problema, irmãos, é porque a gente se encanta com os pirulitos do diabo. O pessoal de mídia aí, não bota essa frase no Instagram não, viu? Não pegar muito bem não. A gente se engana, gente. A gente se engana com a glória do mundo, com a vaidade, com a vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. A gente se engana, gente. E é por isso que ele diz, por isso, pelo motivo da glória, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas. As coisas de Deus, elas não são obscuras. Algo superior ainda falta. O irmão da profecia. Vamos à igreja aí que tem o irmão da profecia. O cara anda assim, você pegar nele, você tem um choque de tanto poder. É uma coisa que ele é sobre-humano, ele anda sobre as nuvens. Igual Goku do Dragon Ball, né? Anda sobre as nuvens. É muito poder. Ele usa uma roupa diferente, um cajado na mão. É muito poder. Que ainda falta revelar, é mistério. Não tem isso. A glória de Deus está aí para qualquer pessoa que deseja contemplá-la, deseja conhecê-la. Deseja estudar a palavra, conhecer a vontade de Deus, ela está aí. Rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, o pecado, o engano, a malícia, a tentativa humana de talvez tornar Deus mais bonito. Aquela técnica, eu vou deixar tudo escuro, botar uma fumaça, botar uns globos de luz, botar uma música repetitiva. Uma música, e o povo fica lá, é a presença de Deus, é a presença, não, eu
vou rejeitar as coisas, a astúcia, a tentativa de deixar Deus mais bonito, atraente. Vamos deixar Deus mais atraente. Não, o jovem na igreja está meio desanimado. Vamos botar uma rave gospel aqui. Bota lá, MC Jesus. E vai lá, galera. Por que você fala? Não, porque Deus é glorioso. Não, ele não precisa disso. Tem uma frase, eu acho que é de John Wesley, que ele diz assim: pastor, se na sua vida você ofereceu Cristo ao seu povo, você ofereceu tudo a eles. Eu não preciso somar Jesus, Ele é suficiente. E se você não se encanta com a suficiência de Cristo, não tem mais nada para fazer para você. Nada. Caso perdido. Não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, palavra, pregação, você tem que contemplar a Cristo pela fé. E isso se dá por meio da pregação da palavra de Deus. Romanos diz isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A pregação da palavra torna Cristo visível. Traz o reino espiritual para diante dos teus olhos, dos teus ouvidos. Isso tem que te maravilhar. Eu não estou sentado aí, eu não sei o que você está sentindo. Eu sei o que eu estou sentindo aqui, estou me escabelando aqui. Você está vendo aí, o pastor vai morrer do coração. Tem gente que diz, pastor, achei que o senhor ia morrer hoje. Espero que não esteja torcendo, né? Mas se tiver, só assim eu vou para o céu mais cedo. Mas nem viúva rica eu vou deixar. Eu não sei o que você está pensando aí, o pastor está doido aí, vai morrer do coração. Mas, consciência cristã, a maioria das pregações tem pregadores que são fantásticos. Pela glória, honra e glória ao Senhor por isso. Mas os caras estão pregando, meu amigo, meu coração queima, ao ponto de o cara terminar a pregação, dá vontade de dizer, eu vou fazer o que ele está dizendo. Isso é a pregação do Evangelho. Existe uma coisa, gente, chamada frequência natural. Vamos lá, aula de engenharia. Toda matéria, ela possui uma frequência natural. O que é uma frequência? Esse barulhinho aqui está expondo a frequência natural disso aqui. Se eu pegar um objeto que produz um som igual ao som da frequência natural disso aqui, eu explodo esse bicho aqui. Certo? Eu explodo isso aqui. Esse fenômeno é chamado de ressonância. É o fenômeno da ressonância. Quando a gente vai produzir estrutura, calcular a estrutura, a gente tem que calcular a estrutura e depois a gente tem que encontrar a frequência natural dela. Porque se a frequência natural da estrutura for equivalente à frequência natural do vento, a estrutura ela cai, ela estoura. Porque o vento começa a balançar, ela bum. É uma coisa bem, bem fantástica. Eu já fiz experimento na universidade que a gente explodia copo. Massa, velho. Pastor, que você está dizendo isso? A palavra de Deus, meu irmão, quando pregada, ela expõe uma frequência natural que entra em ressonância com o coração do crente. Explode o coração do crente em glória. Mas do incrédulo, faz nada, acaba ficar com raiva. Acaba besta. O pastor é muito exigente. Mas do coração do crente, não. Ele vibra, queima. Você pode estar sentindo isso nesse exato momento. A palavra sendo pregada. Então nós não adulteramos a palavra de Deus. Não é pela minha sabedoria que vai alcançar teu coração. Não é a minha astúcia. Contamos com a minha astúcia. Não é as estratégias psicológicas, psicodélicas, programações fantásticas para o jovem ficar, eu vou para a igreja. Não. Jovem, se você não quiser Cristo, você não precisa você não venha para a igreja.
Se não vem, você não vem para a igreja por causa de Cristo, não venha para a igreja. Não venha. Você tem que desejar Cristo. O coração do crente tem que desejar Cristo. Por quê, pastor? Porque o senhor está dizendo não, porque Ele é belo, perfeito. Estar na presença do Senhor, meu coração entra em ressonância. Pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Ou seja, eu estou acabando de me recomendar na consciência do crente. Quem é crente aqui está dizendo, isso é verdade. Ixi, que verdade! Nossa igreja ela é mais comportada, né? Mas se fosse uma igreja mais avivada, ô glória, aleluia! Estava aqui, ô glória, não conseguia nem me pregar. Oh, glória, aleluia. Não é errado você fazer isso. Quem quiser fazer, pode fazer, fica à vontade. Mas eu tenho certeza que o seu coração está queimando, porque a palavra está sendo pregada. O Espírito está testificando com o Espírito. E aí eu estou me recomendando para você. Você está dizendo, esse cara está pregando a verdade. É verdade isso. Agora também pode ter gente aqui dizendo, isso é um bobo, isso é um besta. Doido, isso é um fanático. Tudo bem, meu irmão, mas você não é crente. Como é que você vai ter paixão pelo meu Senhor? Nem crente você é, condenado ao inferno, só contando o tempo para cair no fogo. Não vai fazer nada. Você não vai achar nunca bonito o que eu acho bonito, porque o véu ainda está nos teus olhos e você não sabe o que é isso. Verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Olha aí. É para os que se perdem que ele está encoberto. Se tudo que eu estou falando aqui não está mexendo uma palha da tua vida, você está em apuros. Você está em apuros. Então nem aí, isso não é verdade não. Está encoberto. Eu não tenho poder para arrancar o véu de você. Não tenho. Você precisa se arrepender. Cair aos pés do Senhor. Como o cego que dizia, Senhor, me devolva a visão, eu quero ver. Você precisa fazer isso. Verso 4. Por que está encoberto? Verso 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. O Deus desse mundo cegou o entendimento. Alguém amarrou a venda nos teus olhos e mantém amarrado, dizendo para você que você está bem, mas você sente um vazio dentro de você, uma tristeza que não se explica, uma falta de significado para a vida. Aí você tenta no mundo, na farra, você tenta na farra encontrar, na luta política, eu vou mudar o mundo, sou um jovem que muda o mundo, você vai tentar, aí lutar, vai subir a montanha, chegar lá no topo, vai dizer, e agora? Aí você vai para o sexo. Eu vou encontrar agora eu encontro minha alegria. A farra. O trabalho, se afunda no trabalho. Vou encontrar agora eu acho. Mas você está sendo enganado. Nada no mundo supera a beleza do Senhor. É por isso que mesmo diante da morte, o crente fiel ao Senhor, mesmo diante da morte, ele diz, eu não nego o meu Senhor. Tem uma história muito triste de um missionário, que ele foi torturado e ele negou a Cristo. E mesmo assim ele foi jogado na fogueira. E a história conta que lá na fogueira ele ficou assim arrasado com o que ele fez. Ele negou, ele assinou um papel que renegava a Cristo, a crença dele. Mesmo assim ele foi condenado. E na fogueira, quando acenderam as chamas da fogueira, o fogo começa de fora para dentro, né, para chegar até onde a pessoa está, que é aqueles estacas e
a madeira ao redor. Antes do fogo chegar até ele, ele esticou a mão e pôs a mão no fogo e disse: eu quero que esse fogo queime a mão que me fez negar o meu Senhor. Ele se baseou naquele texto, né, que diz: se a tua mão pecar, arranca e lança ao fogo. E ele pôs a própria mão para queimar, porque ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia o que ele tinha trocado. Irmãos, que nós nunca venhamos a sermos colocados em provas assim, gente. Pelo amor de Deus, Deus me sustente, quero que eu não venha. Se nós tivermos que chegar, Deus é santo e soberano e sabe da nossa estrutura. Mas hoje as pessoas trocam um culto por uma tarde de sono. Cristo por um namoro. Um horário com Deus por emprego e dinheiro. Sabe por que elas fazem isso? Porque elas não sabem o valor do ouro. Elas não sabem o valor precioso. Mas aqueles que clamam por isso. O verso 4, quando ele diz: nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você pode morrer de dizer que Jesus é bom para o incrédulo. Enquanto o véu não for arrancado dos olhos dele, ele não verá essa glória. Verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos. Ou seja, Paulo ele diz assim: olha, não sou eu o alvo da beleza, da beleza da glória do evangelho, não sou eu o alvo. Eu não estou aqui dizendo que você tem que olhar para mim, não. É como se Paulo estivesse dizendo isso: olha, a gente não prega, não é a nós mesmos, não é a nossa exaltação. Você não tem que me seguir, você tem que seguir o evangelho de Cristo, é o evangelho que nós pregamos, é Cristo que é belo, não sou eu, é Cristo, a glória é dele, o evangelho é dele, é ele quem tem que ser apresentado. Nós pregamos a Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. E aí ele continua: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe por que hoje você consegue entender que Jesus é importante? Porque o Senhor fez resplandecer. Estava conversando hoje com o Stefânio, hoje pela manhã, teve o curso de novos membros. Passou um tempinho conversando. E eu expressando a minha preocupação, irmãos. Vou expressar para vocês também, a mesma preocupação. Nós hoje estamos vivendo vidas tão seculares, tão secularizadas. O que é secularização? É quando eu pego o reino espiritual, tiro todo o valor que ele tem e a vida passa a ser só do céu para baixo. Só vale a pena o que for do céu para baixo. E eu hoje conversando com o nosso irmão Stefânio, eu disse a ele, Stefânio, eu tenho preocupação com o futuro. Eu sei que é só uma demonstração, né? Mas a gente sabe que o Senhor é quem domina todas as coisas. Eu não vejo hoje os jovens com amor pelo Evangelho, por Cristo. Eu vejo eles tão envolvidos em tantas coisas. Não vejo paixão. Não vou generalizar, não. Tem alguns que a gente vê. Amor, paixão. Às vezes até que soma todos os outros. Mas isso me preocupa, gente, porque isso é resultado de uma geração que não ama o Senhor. Eles amam a imagem deles no Instagram. Eles amam serem vistos, amados. Eles amam isso, eles amam a diversão, os joguinhos, eles amam isso, mas eles não amam Cristo. Aí para essas pessoas é uma luta mesmo vir para a igreja, viu? Os pais têm que arrastar
ou sair chutando assim, sai de casa, vai para a igreja. Você está pegando um bode, meu amigo, está levando para a água, ele não quer aquilo, ele não sabe o valor daquilo, está empurrando. Isso me assusta, gente, porque eu fico pensando, como é que vai ser o futuro do Evangelho? E aí a minha esperança são os adolescentes, os que estão mais novinhos. Porque às vezes tem até pessoas que podem estar cantando, tocando, servindo, interpretando. Mas você vê que aquilo ali é... Você pedir se você pedir uma coisa a mais, a pessoa... Não está fazendo o suficiente. Tem um momento em que Jesus diz assim, numa parábola: quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Se você tivesse consciência, a malignidade do teu pecado, você amaria o Senhor mais do que o que você acha que faz. Eu venho aqui, dou minha tocadazinha, dou minha cantadazinha, e tá bom demais. Fazendo para quem? Tá trocando... É uma empresa que tu está fazendo pelo serviço, é? Isso não é amor, gente. Aí realmente é difícil servir a Deus, é difícil vir para a igreja, é difícil. Às vezes eu vejo assim que tem jovens que, quando diz assim, esse final de semana não vamos ter reunião, parece que fica assim, ó. Essa semana eu não... Eita, bora para a pizzaria. Bora para passear. Sabe por quê? Porque é um peso fazer a vontade de Deus. Aí João diz, seus mandamentos não são pesados. Sabe por quê? Para crente. Para crente. Pastor, mas eu não sou crente, pastor, eu tenho certeza de salvação. Então você é um crente muito morno. Ou que deixou o primeiro amor. Aí vai lá para Apocalipse, as igrejas. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de tirar o teu castiçal. Quando a luz do Evangelho resplandece em nosso coração, o verso 6 ele diz, porque Deus diz, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Gente, o segredo para obedecer a Deus é contemplar a glória na face de Cristo. Ver o quão precioso Ele é, lutar por isso, clamar ao Senhor por transformação, chorar aos pés do Senhor para que Ele limpe teus óculos, para que Ele abra teus olhos para o engano do mundo, porque, meus irmãos, a vida cristã é uma vida de alegria profunda, profunda. A alegria do mundo é uma alegria passageira e superficial, e que abre buracos no teu coração. A alegria de uma vida na presença de Deus é uma alegria plena, livre, porque onde é o Espírito, aí há a liberdade. Não é uma prisão, é a verdadeira liberdade. Os mandamentos não são pesos, são cercas de proteção. A vontade de Deus não é uma coisa difícil, mas é algo prazeroso. Um evangelho onde as pessoas não percebem a suficiência de Cristo, meus irmãos, é um evangelho mal exposto, negociado, diluído com as motivações e crenças do mundo. Cristo não é glorioso para o mundo, porque o Deus desse século enganou, fazendo o feio se tornar belo.
o mal se tornar bem, o esgoto parecer a água da vida. Nós pastores, nós crentes, a gente tem um compromisso de pregar a Cristo expondo a palavra, não porque queremos deixar Jesus mais bonito, não é isso. Não negociamos a mensagem, nós queremos tirar as vendas dos olhos das pessoas, para que eles vejam o quanto Jesus é belo em sua glória, o quanto Ele é precioso em seu valor, e assim, o movimento natural do coração humano é desejar aquilo que é bonito. Se eu te oferecer uma fotografia no deserto, na frente de um bocado de bicho morto, de esqueleto morto, e oferecer uma foto da que eu descrevi aqui, de uma casa, numa paisagem, qual que você vai desejar? O bonito, gente. Nós desejamos a beleza, nós desejamos a glória, nós desejamos o que é belo. Nós fomos criados para isso. Por isso que mostrar Cristo como Ele é, atrai o coração do homem para a beleza da glória. Atrai. O que nos motiva a obedecer, pregar e viver para Cristo é a sua glória. Se você ainda não deseja obedecer a Deus, é sinal que você ainda tem vendas nos seus olhos. Ou se você lembra no dia que você servia com amor, mas parece que a coisa não está do mesmo jeito, é porque você se deixou ser enganado pelo Deus desse mundo, que cega o entendimento dos incrédulos e que está manchando os teus óculos espirituais. A gente não tem que fazer, irmãos, Cristo ser belo aos olhos dos homens. Não temos que fazer Deus glorioso aos olhos deles. Não existe nada que faça Cristo mais belo, mais glorioso. Ele tem a perfeita beleza e glória. A nossa luta é derrubar as coisas em nosso coração, essas coisas que tentam enganar, que disputam a beleza, a glória em nós. O nosso trabalho, irmãos, é revelar aos corações a glória que Deus já possui, nos achar lutando por limpar os nossos óculos espirituais, para ver cada vez mais com clareza o nosso Senhor. Falemos de Cristo, precisamos cada dia mais nos encantar com o nosso Senhor e entesourá-lo em nosso coração. A gente precisa se encantar. O que eu mais oro e mais desejo é que os jovens aqui da nossa igreja se encantem por Cristo. Pais, vocês não sabem o quanto na vida de vocês vai melhorar. Quando o culto é de 4 horas, quando der 2 horas da tarde, o menino já está pronto. O que foi, menino? A igreja. Ai, Jesus. Que maravilha, porque ele está encantado. Agora, quando ele não está encantado, você tem que ficar empurrando. Aí, quando fica malzinho, você chama. Bora. Bora, rapaz. Você está levando ele bode para a água. Ele bode não gosta de água, não. Se encante pelo Evangelho. Porque quando você não vê a beleza, é porque você está cego. Porque a beleza existe. Se a beleza não existe, eu sou um doido. Me dê dinheiro que eu rasgo. Me dê o que eu como. Mas eu tenho certeza que eu não sou doido. Eu tenho certeza que eu vi a glória do Pai, revelada no Filho, pela palavra. E aqui, quem viu também, sabe do que eu estou falando. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por Tua graça, Pai, bondade e misericórdia, Senhor. Que a nossa busca, Pai, seja contemplar a Tua beleza, Senhor. Transforma o nosso coração, Pai, para sabermos pesar e compreendermos o peso da Tua glória, Pai, diante desse mundo, Senhor. E entendermos que nós não fazemos o suficiente, Pai, diante do valor que o Senhor tem. Ó Deus, liberta o coração dos jovens da nossa igreja, Senhor. E os menores, os pré-adolescentes que estão
ou as crianças que estão nascendo aqui nessa igreja, Pai, que elas possam nascer e crescer numa visão diferente, que torne elas apaixonadas pelo Senhor, desejosas de te servir. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a termos um avivamento nos corações. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito.